Olá! Para quem ainda não conhece a gente, eu sou Pri Lucena, chefe de cozinha funcional. E eu sou Liz Galvão, sou nutricionista e nós somos do Levemente na Cozinha. E sejam bem-vindos à nossa jornada do Cozinhar com Bem Nutri, onde vamos ensinar para vocês algumas receitas saudáveis e funcionais que a gente ama. E não apenas isso, até porque eu como chefe e Liz como nutricionista, o nosso intuito aqui é ir além. É explicar para vocês não apenas o passo a passo de uma preparação, mas também sobre os benefícios dos alimentos, sobre a funcionalidade daquela receita, super importante. daquela combinação, ensinar também para vocês o que a gente deve consumir, o que não faz bem para a nossa saúde, principalmente quando está presente diariamente na nossa alimentação. E às vezes a gente nem sabe, né, que tem um alimento que faz mal. Isso, e antes de começar a nossa primeira aula da jornada, né, a primeira receita, a gente achou bem importante fazer essa aula introdutória com alguns conceitos básicos de nutrição e gastronomia funcional, principalmente relacionado à forma como você prepara os seus alimentos. Isso também está relacionado à nossa saúde. E nessa aula introdutória, a Liz vai bater um papo com vocês sobre óleos e gorduras, né? Qual é a melhor ou as melhores escolhas para fazer dentro da cozinha? Vamos lá! A gordura é um nutriente fundamental para a nossa saúde e sobrevivência. Ela é uma fonte de energia, ela é responsável pela absorção e transporte de algumas vitaminas lipossolúveis, né, como a vitamina A, vitamina D, E, K. É responsável também pela formação de hormônios, é fundamental para a produção do leite materno e vários outros benefícios, além de ser responsável por melhorar a palatabilidade dos alimentos, ou seja, o sabor dos alimentos. Existem basicamente 3 tipos de gorduras que são encontradas nos alimentos naturais, que é a gordura saturada, a monoinsaturada e a poliinsaturada. E uma coisa importante que a gente deve saber em relação a essas 3 gorduras é que não existe uma gordura vilã e uma gordura mocinho, como algumas pessoas acham. Então, tem gente que tende a achar que a gordura saturada é ruim e a gordura insaturada é boa. Mas até dentro de uma mesma categoria de gorduras, existem composições diferentes de ácidos graxos. Por exemplo, a gordura da carne, ela é uma gordura saturada, assim como a gordura do coco. Mas mesmo as duas sendo compostas de gordura saturada, elas têm composições completamente diferentes. Né? Tem o exemplo também do chocolate amargo, né? O cacau, que também possui gordura saturada. E ainda assim, é um alimento excelente. Assim como o óleo vegetal refinado, como o óleo de milho, de girassol, de soja, que são ricos em gorduras insaturadas, mas são extremamente inflamatórios e prejudiciais à nossa saúde, né? Diferente de um azeite, de um abacate, de uma oleaginosa, de uma semente, que também são fontes de gorduras insaturadas e algumas até fontes também de ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Eu quero mostrar para vocês que nem toda gordura saturada ela é 100% ruim, assim como nem toda gordura insaturada é 100% boa. A gente tem que saber escolher as melhores opções de cada categoria, além de consumir com equilíbrio e moderação sempre. E outro ponto também que vale a pena explicar para vocês é que as gorduras saturadas elas são mais estáveis no calor do que as insaturadas. Ou seja, elas aguentam maiores temperaturas sem serem oxidadas com tanta facilidade, né? Sem criarem componentes tóxicos. Né? Mas vamos voltar lá para os óleos refinados, né? Como óleo de milho, óleo de soja, de girassol, de canola. Né? Por que a gente deve evitar esses tipos de óleos? Eu digo que existem 4 motivos básicos para evitar esses óleos no dia a dia na sua cozinha. O primeiro motivo é que esses óleos refinados, eles são ricos em gorduras poliinsaturadas do tipo ômega 6, que quando consumida em excesso, tem ação inflamatória. Além disso, essas gorduras poliinsaturadas, elas, como eu já falei, elas têm uma baixa estabilidade, por isso elas oxidam rapidamente no calor, produzindo compostos tóxicos que têm grande potencial cancerígeno. Então, os óleos poliinsaturados são os que menos aguentam calor, né? Como, por exemplo, também o óleo de linhaça, óleo de chia. Esses óleos não podem ser aquecidos porque vão criar componentes tóxicos de todo jeito. Eles só devem ser usados em preparações frias, né? Por exemplo, você colocar por cima de uma salada, mas não para aquecer. Diferente do azeite, que é um óleo monoinsaturado. Então, ele aguenta uma certa temperatura sem oxidar e criar esses componentes tóxicos. O segundo motivo é que esses óleos passam por muitos processos químicos para serem produzidos.
E esse refinamento, além de aumentar os componentes tóxicos também daquele óleo, reduz a quantidade de compostos fenólicos e ácidos graxos essenciais que são benéficos para o nosso organismo. O terceiro motivo é muito importante e quase ninguém fala sobre isso, né? Que é o fato desses óleos refinados serem acondicionados e comercializados em recipientes plásticos e de cor transparente, né? O plástico ele também possui várias toxinas, né, com potencial cancerígeno, e ele tem uma grande afinidade com gordura e com calor. Então vamos pensar, né? A gente mora num país tropical e, de uma forma geral, as temperaturas nas cidades elas são elevadas. E esses óleos costumam ser transportados em caçambas de caminhões, onde recebe mais calor, e ainda no final são armazenados na cozinha, perto do fogão, que também é um ambiente quente, né? E como o plástico ele tem essa afinidade com o calor e com a gordura, todas as toxinas dele são passadas facilmente para o óleo. E também a luz, né, já que os óleos eles ficam em recipientes transparentes, também ajuda a oxidar mais ainda esse produto. Não é à toa que o azeite ele é armazenado em um recipiente de vidro, né, que é atóxico, e ainda em um recipiente escuro, porque ele é uma gordura ele é uma gordura insaturada, que oxida mais rápido do que a gordura saturada, né? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre as gorduras que a gente indica usar na cozinha, mas vocês já viram que o azeite é um deles, né? Mas também o óleo de coco e a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. E se a gente parar para pensar, essas duas opções também são comercializadas em recipientes de vidro. Mas o vidro ele não precisa ser escuro, porque já que eles são gordura saturada, eles oxidam com menos facilidade, né? E o quarto e último motivo para evitar esses óleos refinados é que a maioria das matérias-primas deles é transgênica. E além desses óleos que eu já citei, existe uma outra categoria de gordura, que é aquela que realmente você deve evitar consumir a todo custo, que é a gordura hidrogenada, popularmente conhecida como gordura trans. Então, diferente da gordura saturada, das gorduras insaturadas, né, que é mono ou poliinsaturada, é que a gordura hidrogenada não é uma gordura natural. Ela é uma gordura criada pela indústria e é encontrada basicamente nos produtos industrializados, né, como margarina, sorvete, biscoitos, massas, cremes vegetais, salgadinhos, entre vários outros produtos, né? E o consumo desse tipo de gordura é o que está mais relacionado com a incidência de doenças. Então, a margarina, por exemplo, né, é um tipo de gordura que você deve evitar usar na sua cozinha. E, né, já que a gente entrou nesse assunto, eu até já vou começar a falar das gorduras que a gente indica usar na cozinha. E a primeira delas é a manteiga, que diferente da margarina, é uma gordura natural, né? Apesar de ser uma gordura saturada, ela pode sim ser utilizada na cozinha, no preparo dos seus alimentos, né? É claro que sempre com equilíbrio e com moderação. E, além disso, a manteiga é a gordura mais estável de todas, ou seja, é a que mais aguenta altas temperaturas, sem oxidar e sem formar compostos tóxicos. E a manteiga clarificada, que é a manteiga ghee, ela é ainda mais saudável, né, do que as manteigas comuns que vêm em potes de plástico, né? Lembra aí que eu já falei do plástico? Justamente porque elas são acondicionadas em recipientes de vidro. E esse processo de clarificação torna a manteiga muito mais pura e aumenta a estabilidade dessa gordura, né? Ou seja, a manteiga clarificada, ela aguenta ainda mais temperatura do que a manteiga convencional. E outro óleo que a gente gosta de indicar, usar na cozinha, é o óleo de coco, que assim como o azeite, são opções naturais, né? Diferente dos óleos refinados. O processo de fabricação do azeite e óleo de coco é prensagem a frio, ou seja, você consegue naquele óleo ver as características originais do produto. Né? Se a gente pega um óleo de coco, ele tem sabor de coco, e o azeite ele tem sabor de oliva. Né? O óleo de milho ele não tem sabor de milho, né? Vocês entendem a diferença agora? Então, o óleo de coco ele é uma opção mais natural, é uma gordura saturada, assim como a manteiga, então também aguenta temperaturas mais elevadas sem oxidar. E a sua versão com sabor é mais natural ainda do que a sua versão sem sabor. Porque se o óleo de coco é de coco,
ele tem que ter sabor de coco. Então, para tirar o sabor, a indústria faz um processo químico. Mas ainda assim, é melhor você consumir um óleo de coco sem sabor do que um óleo desses refinados que eu já citei. E o azeite também é uma opção maravilhosa. Apesar dele ser um óleo insaturado, ele tem mais ácidos graxos monoinsaturados, que aguenta mais temperatura do que os poliinsaturados. Então, não se preocupem com isso de usar o azeite na sua cozinha, pois as temperaturas do fogão de casa, ela não é suficiente para queimar o azeite. É diferente daqueles fornos industriais que chegam a temperaturas elevadíssimas. Então, realmente, se uma indústria for usar um azeite no preparo de algum produto, ele vai ser oxidado. Mas isso é muito difícil de acontecer na nossa casa, né? É claro que não é indicado você encher uma panela de azeite, deixar ele lá borbulhando e fritar alguma coisa. Realmente aquele azeite, assim, vai oxidar. Mas se você usa ele para fazer refogados, preparações que vai ao forno, não tem problema nenhum usar ele. Então, Liz, é melhor usar o azeite virgem ou o azeite extra virgem? O extra virgem, ele vai ser sempre melhor, até para cozinhar. Mas isso não quer dizer que o virgem seja ruim, né? Ele vai estar ali um degrau abaixo, né? Então, na minha opinião, você pode usar os dois sem problema, né? Tem gente que usa o virgem para cozinhar e o extra virgem para pôr na salada, né? Em preparações frias. Mas assim, fica a seu critério. Mas lembrando sempre que o azeite extra virgem ainda é melhor. Então, resumindo, em preparações quentes, você pode usar manteiga, de preferência a clarificada, que é a mais estável de todas, o óleo de coco, o azeite, e pode também usar alguns óleos menos comuns, como óleo de arroz, óleo de gergelim, óleo de abacate. E em preparações frias, você pode usar o óleo de linhaça, óleo de chia, óleo de semente de uva, óleo de oleaginosas, além das próprias gorduras e óleos que também são usadas em preparações quentes. Você pode botar o azeite na sua salada, não tem problema nenhum. Maravilha! Liz, e a banha de porco, né? Eu posso usar? Vamos lá. A banha é uma gordura natural, fonte de gordura saturada. Ela até pode ser usada, mas o maior problema dela não é nem pela questão da composição de ácido graxo saturado, mas sim a forma como ela é produzida hoje, né? Ela passa por um processo de aquecimento, depois por um processo de filtragem, e muitas vezes nesse processo, principalmente quando é para ser comercializada pela indústria, eles utilizam sulfato de sódio e para manter a conservação dessa banha, eles também adicionam nitratos à gordura. E, além disso, a banha é o tecido gorduroso do animal. E hoje ela recebe uma quantidade muito grande de xenobióticos, né, de toxinas, que tem uma atração maior por tecido gorduroso e acabam se acumulando na banha. Então, a banha de hoje ela é muito diferente da banha de antigamente, né, da geração dos nossos avós, bisavós, né, que produziam. Antigamente era uma produção bem mais orgânica. Então, não é uma gordura que a gente indica utilizar no dia a dia, a não ser que você tenha acesso a uma boa fonte dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória sobre gorduras, né? A gente considera esse um assunto bem importante, um assunto que deve ser falado e muita gente não fala, né? Ou esquece. E se vocês tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários. E a gente se vê na primeira aula dessa jornada, onde vamos ensinar a fazer um tartar de cenoura, né? Uma entrada super leve e nutritiva, maravilhosa.